Boa noite, estamos aqui ao vivo novamente de quinta-feira com o live do Dança Sem Fronteiras. Vamos ver quem vai vir hoje aqui participar da nossa live. Hoje teremos uma live sobre dança e teatro. Oi, Rafael, que bom você estar aqui com a gente. Hoje temos uma convidada que você vai gostar muito, a Vanice. E vamos conversar um pouco sobre dança e teatro. A Vanice já está chegando, está acenando. Olá, vou acenar para você também. A gente tem todas as quintas-feiras, às 7 horas, essa live aqui, que começou já há alguns meses. E as lives depois ficam gravadas no canal e também no canal do YouTube e também aqui no Instagram. Então, para quem não conseguiu ver com a gente, não está participando nesse momento, depois pode assistir também. Olá, Elô! A Elô, grande Elô, educadora, artista, tem que vir fazer aqui, participar de uma das lives do Dança Sem Fronteiras com a gente, Elô. A Heloísa é minha colega de trabalho, minha coordenadora no São Domingos, onde a gente faz um trabalho lá com crianças e jovens, misturando todos os tipos de artes, dança, cinema, teatro, música, né? E agora nesses tempos aí de pandemia, tendo que fazer online. Vanice, pode entrar, Vanice, venha, se achegue, que já temos algumas pessoas aqui. E obrigada, Elô, pela parceria. Eu também te agradeço muito e está convidada para vir aqui numa das nossas lives conversar comigo. A gente faz todas as quintas-feiras e é um momento aqui de pensar, né, a dança, o teatro, as artes plásticas, como a gente junta, né, todas essas diferentes possibilidades, né, de se expressar. A gente tem descoberto que nessa pandemia e nessa ficar em casa, como é importante a gente seguir dançando, seguir pintando, seguir fazendo poesia, seguindo fazendo teatro. Então a gente segue aqui. Curtam lá, se inscrevam, curtam, né, o canal, mas se inscrevam no nosso canal do YouTube, que a gente está, né, numa força-tarefa de aumentar os inscritos. A gente tem todas as semanas, a gente tem novos vídeos. Essa semana saiu uma vivência que a gente fez, primeira vivência de improviso com cantoras e atores, bailarinos e pessoas de diversas habilidades. Foi muito bonito. A gente fez agora ontem e já está disponível no canal. Vanice, venha, estamos te esperando. Vamos ver. Está entrando a Vanice, vou aceitá-la. Então, hoje temos essa convidada muito especial, Vanice Carneiro, atriz, diretora, preparadora corporal. Achei. Eba! E sempre Tudo assim, bem? Toda de sol e eu toda encasacada. Sempre. Vanice, antes de eu te apresentar, a gente sempre começa se descrevendo para as pessoas que nos assistem, que têm baixa visão ou que também não enxergam. A gente tem alguns que nos seguem e a gente nos descreve toda semana. Você se descreve ou você quer que eu te descreva? Prefiro que você se descreva. Eu prefiro que você me descreva. Então, a Vanice está na casa dela, tem... são quadros ou pôsteres, eu não sei, acho que são pôsteres de filmes atrás dela, muito bonitos, um laranja e tem outro que é uma cena que tem uma fotografia. Ela tem cabelo assim curtinho, um pouquinho na altura dos ombros, branca, cabelo castanho ou cabelo laranja. Que cor tá o seu cabelo, Vanice? Castanho, né? Castanho claro. Castanho, um batom muito bonito e está bem de verão, com uma blusa decotada amarela e um colar e um brinco também muito bonito, grande, e está sentada na frente desses pôsteres muito bonitos numa parede branca atrás. Eu estou aqui na frente da minha estante de livros e bonecos que ficam cortados, o cabelo crescendo cada dia mais, porque ainda não tive como cortar nessa pandemia, então ele começou assim curto e cada vez está mais comprido, então já está passando dos ombros, óculos roxo e batom vermelho, marrom e branca, olhos castanhos. A Vanice também tem olhos castanhos, castanhos claros, assim.
E a gente está aqui hoje para essa conversa, então, com a Vanice Carneiro, que é atriz, preparadora de elenco, produtora, educadora, formada, né, pela Faculdade de Artes Cênicas da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Vanice, ela já atuou em participou de diversos espetáculos e filmes nacionais e internacionais, ganhou prêmios vários, incluindo o Prêmio Açoriano de Melhor Atriz em 2010 e o Prêmio de Melhor Atriz TV e Cine do Festival de Gramado, pelo curta Vagalumes, de Gilson Vargas, e Candango de Melhor Atriz do Festival de Cinema de Brasília, Prêmio José Livigói e Festival Cine Ceará, Festival Guarnicê de Cinema, por Messalina de Cristiano Oliveira. Ministra aulas de atuação para cinema no MIS, em São Paulo, e já trabalhou como preparadora corporal de atores para vários curtas e longas, e também trabalhou na coordenação do Festival Internacional de Artes Cênicas de Porto Alegre, o Porto Alegre em Cena, por 10 anos. Uau! E se eu falasse todas as peças e filmes que a Vanice fez, eu ficaria muito tempo aqui, muitas horas. Então, para quem não conhece a Vanice, vá conhecer, siga nas redes sociais, que ela tem várias, e lá está todo o trabalho, e que é um trabalho muito incrível, muito legal. Vanice, obrigada por você ter aceitado o convite para a gente conversar aqui. E aí eu vou falar Obrigada pelo convite. Como eu te conheci, né? Eu conheci a Vanice em 2019, num curso de extensão da SP, Escola de Teatro aqui em São Paulo. A SP é uma grande parceira, né? Desde 2011, logo depois que eu voltei para o Brasil, a gente comecei a fazer cursos, dar cursos lá. E a Vanice fez, em 2019, o curso que era Dança e Composição no Contexto da Diversidade. E aí você participou também de uma aula, espetáculo que a gente fez para o Festival Artes Sem Barreiras, em 2019 também na SP. E a gente escreveu um projeto juntas para um edital da cultura inglesa que não foi aprovado, mas a parceria segue aí, está guardado, porque a qualquer hora sai esse espetáculo, a gente ainda vai fazer. E aí a gente vai falar mais da nossa parceria depois, Vanice, mas eu queria primeiro assim já te perguntar e que você contasse um pouquinho, assim como gaúcha, assim como eu, como é que se deu aí esse seu percurso de Porto Alegre para São Paulo? Porque agora você mora aqui, né? Você mora em São Paulo já há algum tempinho. Então, como é que foi isso? Que bom essa parceria, né, Fernanda? Foi uma coisa tão incrível desse encontro lá na oficina. Foi realmente muito bom ficar aquela imersão, era bastante tempo, mas depois a gente fala mais desses trabalhos aí, né? Respondendo a tua pergunta, eu vim para São Paulo em 2011, mas é aquele primeiro ano que você fica indo e vindo, né? Eu ainda tinha turnês de espetáculos lá, com a companhia Teatro Extravaganza, ou com um monólogo meu, então eu estava... Primeiro eu comecei a vir meio namorando a cidade, já antes, né? Fazia um curso aqui, uma coisa ali, assim. Aí eu tinha uma pesquisa sobre atuação para cinema, que eu ganhei uma bolsa de pesquisa de um fundo municipal lá, e que para isso, uma das etapas da minha pesquisa era fazer oficinas com preparadores de elenco de cinema aqui. Então eu acabava vindo para fazer e começou a crescer essa ideia, né? Fora os amigos aqui, que já estavam mais, já bem adaptados e com trabalhos aqui, que diziam, vem, você vai gostar e tal. E foi meio assim, não tinha um planejamento, assim, de ter um trabalho específico aqui. Era uma vontade de mudar, de fazer coisas aqui. Então eu fui vindo aos poucos mesmo. Eu ainda mantive, por exemplo, lá na coordenação de artes cênicas, na época era coordenadora adjunta do Festival Internacional de Artes Cênicas. Eu passei esse trabalho para outra pessoa, mas eu ainda me mantive assim com coordenação de atividades formativas. Então eu vinha, mas na época em setembro eu voltava, agosto, setembro, ou fazia uma curadoria à distância. Processo. Agora já estou completamente estabilizada aqui já há bastante tempo. Ano que vem eu vou fazer 10 anos, né?
Eu Nossa, comecei a... pensei que era menos tempo até. É. Ah, e Vanice, e me fala uma coisa também, essa sua relação do teatro e o cinema, porque você já tá trabalha com essas duas linguagens há bastante tempo, né? Sim, o cinema foi logo que eu me formei em artes cênicas na Federal lá, foi em 97. Eu fiz meu primeiro filme, né, em película ainda, e me apaixonei, né? Fiz uma participação mínima, mas já foi uma coisa muito forte, assim, para mim. Então, eu continuei fazendo, trabalhei com uma produtora de cinema lá, na época era Plongé Cinema e Vídeo, fiz algumas parcerias com curtas, né, alguns curtas Vagalume, Messalina, esses curtas que eu falei são de 2004, 2005, e foi uma coisa que foi crescendo. Eu venho ainda daquela geração, né, que não tinha aula, a gente não tinha formação nisso, era só teatro, então era aquela coisa, é muito teatral, então entender como é que era essa linguagem para o ator, que diferenças, como é que é esse registro. Aí começou a ter as faculdades de cinema, de formação de diretores, técnicos, mas para o ator não tinha nada, né, assim. É diferente dessa geração agora que todo mundo liga uma câmera e sai gravando e sabe, né? E já tem essa manha. A gente não tinha. Então foi um processo mesmo de aproximação, e aí como essa pesquisa, que era sobre o trabalho do ator no audiovisual, da preparação à filmagem, eu realmente me dediquei a pesquisar isso. E a entender isso, né, ler muito, a maior parte da bibliografia vinha de fora, e comecei a fazer laboratórios disso, e aí eu sinto, hoje eu trabalho com as duas coisas, inclusive também começou a surgir a possibilidade da preparação de elenco. Muitas vezes até porque tem essa coisa, né, pro ator, no cinema, eu adoraria fazer bem mais filmes, mas você tem que meio que se encaixar num perfil, né, do físico, né, fenótipo. Então, ter personagens da sua faixa etária que funcionem e tal, e o preparador de elenco já não tem essa questão, e você está sempre em pesquisa. Sim. Né, quando você está lá envolvida com longa, e muitas vezes você vai para o set, outras vezes não. Então as duas coisas foram seguindo em paralelo, assim, o cinema e o teatro. Sim, você não deixou de fazer teatro, né? Você tem uma Não. noção bem atuante no teatro, né? Tem alguma que você gosta mais do teatro do cinema ou é igual? Como é que é? Eu acho que tem fases que você fica com mais vontade de estar no set, ou de estar num tipo de trabalho, mas aí depois tem fases que você tá louco por um palco, né? Agora eu tô louca pelos dois, nessa pandemia. Nossa. E a dança e o movimento? Porque eu sei que no seu trabalho tem uma coisa forte também de corpo, tanto que você faz preparação corporal, né? Então, a questão do corpo, você tem até um espetáculo que tem um pouco uma coisa circense, ou tem uma coisa lúdica. Como que entrou? Como é que fez parte, assim? Da onde que vem essa... É muito louco que a gente tenha essa separação tão grande de teatro e dança, né? Porque tem tantos espetáculos que você precisa, e que você trabalha o corpo, e aí, claro, até tem aquele teatrão mais de texto, mas não é, nunca foi o teatro que eu mais fiz, né? Todos os trabalhos que eu me envolvo no teatro tem muito trabalho corporal junto. Então, até fiz algumas coisas lá, há muitos anos atrás, com a Inha Navarro, pessoas que pesquisavam uma linguagem corporal, com a Jussara Miranda, isso lá no Sul, né? Mas depois aqui tinha feito muito pouco. Teve um espetáculo que a gente fez, que era uma pesquisa, que a gente ganhou um edital do Iberecena, e a gente foi trabalhar em fazer o processo de criação em residência artística em Barcelona, com uma companhia de dança-teatro, que é Sol Picó Companhia de Dança. Ela é uma bailarina, assim, maravilhosa. E aí as propostas, quando a gente intercambiava, vinham completamente nessa coisa do corpo, óbvio, e o espetáculo era mais performativo, então acendeu, assim, essa vontade de buscar mais, claro, também de ver as minhas limitações e de sentir vontade de, né, me aprofundar, e para esse trabalho da performance, né, sinto muito que precisa mais. Então, enfim, quando surgiu a possibilidade, né, gostaria de misturar mais essa linguagem, aí tem a ver com os projetos, né,
dos próximos projetos, assim, de misturar. Então, e aí eu ia te perguntar o que te atraiu no curso, né? Assim, o que no curso que você fez comigo, né? E com o Dança Sem Fronteiras, do curso da SP, onde a proposta, a diversidade tem um papel fundamental, assim, né? Você tanto estava fazendo uma oficina com uma companhia onde tem um elenco diverso, né? Tem bailarinos diversos, que a gente trabalha com performance, com bailarinos com e sem deficiência, e também tinha uma proposta de pensar nessa questão da criação que inclua a diversidade, né? O que te atraiu? Por que você foi para esse curso? Claro que a gente, quando vê o curso, a gente dá uma pesquisada lá, né? Fica sabendo sobre a pessoa que vai dar o curso, vi da sua experiência, das propostas, achei muito interessante. E acho que era desafiador pensar nisso, né? Não é uma coisa assim que eu já tenha trabalhado muito e tal, né? Acho que nas minhas experiências... Agora, eu acabei não falando, né? Você falou do circo, sim, já fiz coisas de acrobacia ou um espetáculo mais que tinha esses elementos do circo, do lúdico. Então, sempre essas linguagens diferentes são atraentes, né? Você vai agregando mais uma bagagem. Sim. Eu tinha muita curiosidade, mas não era uma coisa assim, e como isso funcionaria. E, ao mesmo tempo, ver que não seria uma coisa que eu ia me sentir, porque eu já tive alguma experiência assim das super técnicas de bailarinos, de dançarinos e tal, e você fica muito perdida quando você não tem esse trabalho tão, né, avançado, né, com a técnica mesmo, né? Então, isso me pareceu muito interessante. E aí, depois da primeira aula, né? Você sempre vai na primeira, só que era um curso longo. Como é que foi aí? Porque era um curso, não sei, 4 semanas e todos os dias. Não me lembro como é que era, mas eu lembro que era bem, bem intenso. E aí a sua forma de lidar, Fernanda, com a questão, porque muitas vezes a gente vê isso no discurso, né? Um discurso da inclusão, um discurso de que sim e tal, mas você não vê na prática como isso se dá mesmo, né? Como você está olhando a pessoa que tem alguma deficiência, como é que você dá como é que você orienta e lida com isso da forma super natural e como você sempre fala, né? Tem diferença sim, não é botar como todo mundo sendo igual, né? É justamente valorizando as diferenças e aí ver o discurso e a prática juntos, e fora que era um grupo incrível, foi muito estimulante para a continuidade disso, né? E explorando cada vez mais muitos instrumentos. Eu, como também educadora, né? Experimentei, eu vi entrar aqui uma aluna minha, acho que a Fátima, acho que a Fernanda, vi pessoas entrando aqui. Quantas vezes eu experimentei também, bem-vindas, de propor né, algumas experiências nossas lá, alguns tipos de exercícios. Então, também eu sou uma pessoa que me mantenho sempre fazendo cursos. Acho isso fundamental, como uma pessoa que ministra cursos. Né? E é muito gostoso também trabalhar. Essa diversidade do grupo, né? Porque era um grupo que tinha atores, tinha bailarinos e tinha pessoas profissionais, ou da dança, ou do teatro, ou estudantes também com as suas deficiências, especificidades, e isso fazia parte do trabalho, né? E é interessante, assim, como é que era o que você esperava ou como é que foi? A gente aprende muito com isso, né, Fernanda? Eu tive, por exemplo, um desses filmes, que foi um filme que teve vários prêmios e tal, que era um filme que eu fazia uma deficiente visual. O entrar nesse processo de conhecer as pessoas, saber como eles lidavam, e a personagem, ela é uma deficiente visual absolutamente independente, né? Então, como que você vai descobrir na casa, né? E depois a gente fez também, quando foi exibido, foram os primeiros trabalhos que tiveram a tradução simultânea, né? Para audiodescrição, isso foi todo um trabalho feito, porque a nossa relação, quando a gente fez a pesquisa, eles diziam, depois a gente quer ver um filme, depois a gente quer ter acesso e tal. E entender isso, porque eu fazia laboratório e ia para a rua como se eu tivesse
fosse portadora da deficiência visual, e ouvia coisas, comentários, ou me relacionava de uma forma assim, né? E daí descobri outras formas, outras, né, com o trabalho artístico de bailarinos profissionais ali, e como é que eu aprendo com as possibilidades de criação e de expressão que eles têm, e como é que eu também aprendo a me relacionar, né? Porque se você tem baixa visão, era muito atento sempre isso, né? Então, peraí, a minha expressão, se eu vou jogar com esse bailarino, ele vai ser diferente, né? Eu vou ter que também ver a minha... Acho que é um aprendizado incrível, assim. E eu lembro de você contar isso, né, do filme, e inclusive na nossa companhia, né, a gente tem 2 bailarinos com baixa visão e que às vezes você até esquece que eles têm baixa visão, né, assim, no convívio, porque eles têm uma apropriação do espaço, uma apropriação das linguagens, que muitas vezes a gente se dá conta como a gente não tem essa apropriação, como eles têm. Então, eu lembro de na oficina você falar, nossa, não, mas essa pessoa tem baixa visão, e tem, né? Então, a gente fez um espetáculo, que era Olhar de Neblina, que tinha uma das bailarinas cega e outra com baixa visão. E quando o público saía, eles não conseguiam saber quem era cega, quem era baixa visão, e eles ficavam falando, é aquela. E normalmente a que era cega não era nunca que eles achavam que era cega. Então, é interessante também a ideia que a gente tem de quando a gente tem a prática, né? Eu acho que isso é... E aí que eu ia te perguntar também, assim, como é que agora, né, tá sendo nessa época aí de pandemia, e eu sei que você segue trabalhando, assim como a gente também, né, dando cursos e essa vida online, né? Então, você antes da pandemia dava cursos e agora na pandemia também. E aí você tem o Miss Online, né? Que se conta um pouquinho pra gente. E também você tem um trabalho de teatro também, que você também está fazendo online. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Não é? Não é Essa fácil. coisa não é fácil, né? Esse negócio de se reinventar nesse formato. Eu sinto muita falta da criação junto, assim, né? O corpo junto. Até porque, normalmente, eu crio muito mais... eu não gosto dessa coisa, em casa você tem 1000 ideias e chega lá e testa. Você tem alguns disparadores, mas quando você está ali, na hora, fazendo, vem muitas outras ideias, né? Pelo próprio movimento. Eu sempre brinco, digo assim, eu penso melhor em movimento. Então, quando você tem que criar uma improvisação, não fico lá pensando para daí fazer. Você vai fazendo tudo junto. Então, essa é a maior dificuldade que eu sinto, assim. Dentro desses trabalhos, então, olha, Débora também entrando. Sou aluna também. Também, parceira criativa desse grupo que a gente tem já há 8 anos, eu acho, né, de um trabalho, um trabalho que a gente faz todos os sábados, e a gente está ensaiando também uma peça escrita pela Débora, e fora isso a gente faz outras improvisações e tal, e é difícil de se adaptar, né? A gente cria provocações sobre temas, cada pessoa do grupo traz, a gente fica 3 horas nesse encontro ali com um, né? E vai descobrindo, e todo mundo propõe muita coisa, um grupo muito maduro nesse sentido, né, que a gente consegue descobrir possibilidades nas janelinhas. 8 anos, né? tem o grupo. 8 anos, exatamente. Então a gente tem criado coisas muito interessantes, e às vezes é um poema também, às vezes é uma ideia que a partir da inspiração, durante a semana alguém refletiu sobre aquilo e traz alguma outra coisa, vai fazendo essas relações, hoje pega um texto para ler, né? Já no MIS, antes eu dava oficina de atuação para cinema no interior, e essas oficinas foram paradas, né? Eu já estava há 2 anos no projeto lá. E para esse ano estava assim, uma perspectiva de aumentar o número de oficinas, de repente parar tudo. Então o que eles fizeram, a gente se dividiu, algumas pessoas dos oficineiros do MIS pegaram, né, diferentes atividades, e eu fiquei nessa parte de mediação ou crítica de filmes, né? As improvisações, melhor da aula. E a gente... que é uma coisa nova para mim também, eu não sou crítica de cinema, né? Mas, claro, com a sua
diferença, se te obriga a estudar, te obriga a ver os filmes algumas vezes, e aí, claro, sempre o meu olhar vai mais para os atores, mas eu também tenho estudado roteiro, escrevi um roteiro de curta agora durante a quarentena, tô louca para botar ele para filmar, né, o personagem. Difícil, mas a gente vai tentando a inspiração. E fora isso, tem um trabalho de teatro que a gente estava bem encaminhado, que é O Enterro do Lobo Branco, com a minha companhia de teatro. A gente está já há um tempo com essa pesquisa, é a partir do livro da Márcia Barbieri. Só que a gente estava num momento, digamos que a gente tinha criado um terço do espetáculo e estava numa parte que era muito física. Aí, para isso mudar completamente a perspectiva, até como questão de linguagem, porque ele vai meio para um realismo fantástico, então funciona, fica meio formal, a gente vai transformar para essa linguagem mais realista, cotidiana, mas daí perde alguma coisa. A gente está, olha, criando muitas coisas e a gente não sabe ainda o que vai ficar. Parece que cada vez muda, vem outras, abrem outras janelas e vai mudando. A ideia é se fazer um espetáculo para esse online, né, agora. Várias coisas do que você falou, assim, me apontam para vários pensamentos. Sem dúvida, é um desafio, mas eu acho que também tudo é um desafio, né? Criar é um desafio, ensinar é um desafio. Um pouquinho antes de você entrar, estava uma das coordenadoras, né, do projeto que eu trabalho com jovens e crianças, né, numa escola aqui em São Paulo. E é um desafio, como a gente mantém essas jovens, essas crianças fazendo teatro, fazendo dança. E agora sempre é um desafio, né? Como incluir é um desafio, né? A gente está sempre aprendendo. E aí você falou da questão da técnica, né? Então a técnica que a gente trabalha, né? Que o Dança Sem Fronteiras trabalha, que eu trabalho há 20 anos, é a técnica de improvisação. E daí me veio também sobre, porque uma das suas participantes falou da improvisação. E a improvisação, ela é uma técnica. Então, a gente até teve aqui uma convidada, né, do Museu da Dança, Thalita Bretas, que eu falei sobre isso. Quer dizer, assim, que existem várias aulas que são dadas, aulas de balé, aula de contemporâneo. Agora, a improvisação é uma técnica também. Ela também pode ser ensinada. E como a gente... Nesse momento, ela é fundamental, né? Porque a única coisa que a gente pode fazer é improvisar. Porque quando você improvisa, você não sabe o que vai vir. Você está no momento. E hoje em dia, o que a gente vive, se alguém disser que sabe, tá? Tem uma bola de cristal, né? Porque a gente não sabe, ninguém nunca viveu isso. Então, o que a gente pode fazer é... Essa prática da improvisação, ela funciona muito bem, que é estar no presente, né? Estar conectado e responder a ele, né? Então, quando a gente faz as improvisações da companhia, a gente trabalha isso que você falou do corpo, né? Então, outro dia, agora está aberto para os bailarinos darem as oficinas não, os aquecimentos da companhia. E aí, uma das coisas que eu falei para eles, cada semana, né, alguém vai dar um dos aquecimentos. Mas, como princípio, tem que estar fazendo também. Então, não pode dar o aquecimento de um lugar, eu estou aqui, vocês estão aí aquecendo. A pessoa tem que dar o aquecimento, então vamos mexer. Quem está dando o aquecimento tem que estar fazendo também. Então, ser um aquecimento onde você também está envolvido. E que é uma das coisas que faz parte da prática que a gente trabalha, que é o Danceability, né? Que é o curso que você fez, que tinha bastante do Danceability, e que é algo que eu gosto muito, assim, o Alito Alessi, que é o criador, ele sempre fala muito isso com a gente, dessa questão de você fazer também. Então, mesmo as partes que você não faz, que você está parado, você internamente está fazendo, você está respirando, você está... Então, é algo que está nos forçando, né? Essas práticas da gente repensar e estudar, como você bem falou, né? Da pesquisa, e que é algo que a gente sempre fez, né? Só que agora tudo vai ficando muito mais forte, né? Mais claro, mais emergente, né? Eu fiz com vocês esse ano, logo no início da pandemia, né, da quarentena, eu participei, eu não sei exatamente qual que era o processo, qual dos projetos ali, mas eu participei de alguns encontros, né? Sim. E foi bárbaro isso, porque foi a coisa de... Assim,
como jogar, usar os próprios quadradinhos. Depois das nossas improvisações lá com o grupo, a gente fez. As meninas e o Rafael, que entrou também, lembram quando a gente fez a coisa do cortiço. Então, usar as próprias janelinhas para criar que isso tenha uma relação, né? Ali você começou a propor, na improvisação, o explorar os limites desse quadro, e às vezes era quase uma sensação de que a gente estava tocando o outro, né? Criava uma emoção em conjunto, nesse aproximar, nesse afastar e tal, e a exploração da casa. As duas coisas que ficaram muito para mim, assim, de ser diferentes, eu nunca tinha dançado a minha casa, né? Então, eu experimentar o que era aquela minha poltrona, o que é a cama, né? O que é esse limite do meu chão, explorar as minhas paredes, isso foi muito interessante. E é o que nós temos, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Outro dia eu subi aqui no meu balcão, eu comecei a preciso olhar esse espaço de outro ângulo, Então, foi muito legal, porque esse processo que você participou foi bem no começo, assim, foi no começo da pandemia, assim, que agora já... Hoje eu vi um vídeo que alguém disse assim, não, porque já estamos aqui há 2 anos, 3 anos, porque está começando a aparecer isso, né? A gente já está há tantos meses que a gente já nem sabe quanto tempo é. Mas foi logo no começo, não lembro se foi em abril, acho que foi em abril, que eu comecei um trabalho de pesquisa com o Alito Alessi, né, que é quem criou o Danceability, e a gente fazia algumas sessões, pessoas que já são formadas e que trabalham com a improvisação há muitos anos e pessoas do mundo inteiro. E aí eu pensei, não, vamos fazer algo aqui, chamei um grupo pequeno, você estava nesse grupo. Então era um grupo pequeno onde eu fui testando e pensando como a gente usar o Zoom, mas sem perder o que é a essência do trabalho, né? Como manter essa essência. E aí veio esse trabalho com os objetos, que convido, né? Quem está vendo, tá no nosso canal do YouTube. A gente colocou uma vivência ontem lá, que foi feita semana passada, que é muito legal, com vários bailarinos, atores, cantores, a Fernanda, que você conhece, Fernanda Leles, cantando. E aí todo mundo improvisando, e essa ideia mesmo de pegar o que está à volta e de dar vida e de brincar com esses quadrados, né? E que começou nesse projeto que você estava falando. E com os jovens também a gente trabalha muito. Como eu posso sair desse quadrado, né? Me expandir, crescer, como é que o meu vai chegando em você. Então, brincar com essas fronteiras, né? Acho que um caminho também que eu achei muito, que eu fiquei pensando no momento que você muda e está cada um na sua casa, também a gente explorou um pouco lá no início uma coisa nas aulas, né, do teatro documental, de certa forma, no sentido do documento pessoal, né? Então, você buscar uma fotografia que te conta alguma coisa que tem a ver com a sua história, você buscar a origem do seu nome, você buscar um objeto, um canto da sua casa. Eu acho que é isso, né? A gente mudou o lugar. Então, o que a gente explora dentro disso? Né? É muito... Porque, assim, hoje a gente antes saía de casa para fazer as coisas, né? Então, a gente saía de casa para fazer uma aula, a gente saía de casa para ir na academia, para fazer um ensaio. E hoje tudo vem para nossa casa. A academia vem para casa, o ensaio vem para casa. Então, de repente, assim, o que você saiu, você tinha um mundo que era seu e agora parece que todo mundo entrou nesse mundo, né? Então, também é como você cuida, né, disso. E aí esse trabalho que está na vivência e que eu tenho desenvolvido com os jovens e com pais e tal, e filhos e pais, é essa ideia do corpo casa, né? E que quando eu saí do Brasil, eu passei muitos anos viajando e morando em muitos países, muitas vezes eu acordava no meio da noite e eu não sabia onde eu estava, não sabia se era no Brasil, assim, que país que era, o que era. E aí eu comecei a pensar e trabalhava muito com essa coisa da consciência corporal e da improvisação, e que a única casa que eu tinha mesmo era meu corpo. Então, assim, a minha casa era meu corpo, e era isso que eu tinha e que eu sabia. E hoje, a casa que a gente tem é a casa mesmo, assim, a gente tem essa casa física e a gente não pode sair dela. Então, é outra coisa, né? Assim, e como a gente habita e como a gente recebe as pessoas nessa casa, junto com a minha casa-corpo, né? Então, é um desafio. E para os jovens, muitos também, né? Que normalmente não gostam de abrir suas casas, seus quartos, né? Sim. É com crianças e adolescentes, pré-adolescentes também? Sim. Isso, né?
Então, eu não sei como essa questão da atuação e do corpo e como é importante, né? Porque se a gente não mantiver o corpo vivo, eu acho que você tem visto isso nos seus trabalhos teatrais com esse grupo que você tem, né? Não tem como não trabalhar o corpo, né? Mesmo estando nesse É. quadradinho, né? A gente teve momentos nessas fases, né, que eu falei que a gente foi mudando, teve momentos sim, que a gente começava a experimentar e a casa virava um set e a gente estava trabalhando fundos diferentes, então eu tenho uma parede azul, eu tenho um pedaço de parede laranja, e aí ia botando as luminárias espalhadas, e isso era uma loucura, assim, porque daí quando você saía, porque eram 3 atores, né? Então, pá, saía aqui enquanto o outro estava e eu já tinha que estar no outro canto para fazer. Agora eu me lembrei disso, teve essa fase. Aí tava meio assim, nossa, peraí, onde é que está a atuação, né? Mas talvez a gente precisasse entender que é possível essa variação dentro da sua casa, a gente... Aí, de repente, a gente voltou para o texto para desconstruir aquele discurso, pensando nessa questão da linguagem que eu falei, né? E agora a gente está, acho que sentindo mais essa necessidade de trazer de novo para o corpo, né? Vai em etapas, exatamente, no 3º ano agora, né, da pandemia, a gente já está voltando para outra. Então, né, a gente está aprendendo com tudo isso, né? Assim, é tão longo que a gente vai aprendendo. E essa questão da câmera também, as pessoas acham que, né, para quem é atriz, para quem vive com a câmera, não teve diferença, mas é diferente, não é? Como é que é? Totalmente, é totalmente diferente, gente. Primeiro, isso aqui ele não é nem teatro nem cinema, né? É uma outra coisa nova. A minha relação, por exemplo, com o teatro, nunca é uma coisa assim que eu tô me vendo ao mesmo tempo, que é esquisito. Isso. Se eu pensar em teatro, mas se eu pensar em cinema, né? Mesmo É em uma outra cinema. cinema. E no cinema, tá, daí eu tô contracenando com alguém aqui de verdade, que tá aqui comigo, e a câmera tá aqui nos pegando, né? Ou mesmo que esteja de frente aqui, mas eu tô com o foco como um outro personagem, né? E aí, agora não, por exemplo, fazer uma live, eu fico mais nervosa do que, porque você não é personagem, né? É você fazer, sei lá, das primeiras que eu fiz lá do Miss, de fazer mediação, você ficava nervosa, agora vai ficando um pouco mais tranquilo. Porque é diferente de você estar fazendo um personagem. Ou, tá, eu tenho que gravar uma ceninha, mas aí você tem que ser a diretora de arte, a fotógrafa, aí caiu. A outra live que eu fiz tinha um filtrozinho na minha luz, que eu tinha posto para não ficar demais, e acho que aqueceu, caiu no meio, aí muda a luz, né? E você que está preocupado com isso. Aí você faz o roteiro. Você tem que fazer tudo, é muito diferente, né? É interessante falar isso. Eu estava vendo um ator outro dia falando sobre isso, assim, que eles filmaram, né, uma série, algo, e aí que ele tinha que ser ele tinha que fazer a câmera para a esposa tinha que fazer a câmera para ele, aí ele tinha que atuar, ele tinha que botar o celular ou a câmera e depois ir fazer. E é isso, assim, a gente está tendo que trabalhar com isso, né? Quando a gente está produzindo esses pequenos filmes. E, Vanice, eu vi e achei o máximo que você fez com a vizinha. E também, como é que está sendo esse desafio? Porque você fez um pequeno vídeo que é lindo na sua casa, e aí você vai para sacada, para varanda. Meu sonho ter uma sacada, uma varanda. Nunca fez tanta falta como em pandemia. E aí a vizinha toca, é maravilhoso. Então, esses encontros também que estão se dando, conta um pouquinho, que foi muito lindo. Não, isso foi incrível. Foi um dia que estava acontecendo alguma coisa ali fora e eu fui né, olhar para a varanda e aí eu vi ela e comecei a puxar assunto um dia. Depois, outro dia, eu descubro que ela é artista também, que ela é toca trombone, né? Trombonista. Aliás, parece que ela é a única mulher trombonista numa orquestra, assim, como aqui, ela é, né? E aí ela é gaúcha ainda, né? Os gaúchos se encontrando, achei muito engraçado. Aí a gente conversando, acho que tinha um edital que era do Itaú, que eram uns videozinhos de 3 minutos e tal, e eu estava bem naquele momento de precisar experimentar coisas, e essa varanda, essa sacada realmente é o meu... Nossa, minha inspiração, eu fico mais tempo ali. E tem muito pássaro, né? E eu comecei a observar os pássaros, aí comecei a observar as sacadas. Aí tive essa ideia com as malas, com viagem, porque era um momento em que eu tinha feito uma parede aqui em casa, toda de mapas.
é isso, né? Eu acho que todo esse tempo sozinha, você começa assim, tá, peraí, então esses mapas, eu comecei a pensar num projeto que falava de geografia de afetos, então os afetos, as viagens. Aí você viu, eu comecei a coletar malas, eu tenho muitas malas antigas, alguns que vieram de um espetáculo e ficaram comigo. Comecei a fazer esses experimentos, né? E aí quer dizer, antes disso eu perguntei para ela se ela topava tocar o trombone, porque ela normalmente ela ensaia com tudo fechado, porque já teve vizinhos reclamando. E é lindo ela tocando. É E lindo. ela tem que ensaiar com a porta fechada, com tudo fechado. A Ju. E aí ela disse, ai, topo. Eu disse, não, só eu vou chegar com a câmera, eu que fiz a câmera tudo, né? Às vezes eu deixava a câmera parada aqui, ia lá, atuava, voltava, desligava, tive que pedir para alguém editar, né? Mas aí quando ela topou, gente, eu achei que ficou tão legal, e aí me deu vontade de fazer muito mais coisas junto, mas também é difícil, né? Porque realmente você não imagina, né? Que vai ter ali a vizinha na sacada de baixo, Não, tocando e é muito, trombone. assim, ainda bem, né? E tomara que as pessoas deixem ela tocar, porque, assim, com esse momento que a gente está vivendo maluco, né? Também de falta de valor à educação, à arte, a gente vê como é necessário, né? E como é importante a ciência. E aí acontece isso para mostrar, assim, olha, né, o que seria da vida sem arte, né? O que seria sem música, sem É, cinema, sem dança, sem, né? O que a gente está fazendo? O que as pessoas estão fazendo dentro de casa? Estão ouvindo música, estão vendo filmes, né? Estão estão vendo lendo espetáculos, estão lendo livros. tudo que a gente teve que, né? Os artistas tiveram que trabalhar para fazer e assim, né? Tinha aquela época que as pessoas achavam que, nossa, o artista está tirando o dinheiro da saúde, o que não é verdade, né? Assim, então, É, que bom esses encontros, né, das pessoas cantando nas janelas, né? Teve um momento que estava todo mundo cantando nas janelas e que tinha de filmes, todo mundo nas janelas fazendo. E importante, né, da gente, acho que é uma coisa que a arte não tem como morrer, né? Nem que tentem fazer, que não vão dar edital nenhum, a gente arranja um jeito, né? E tem que ter, né? a gente está num momento bem complicado e sem arte, né? Sem arte não se Agora, nesse dança, como alguém período, falando. É é, verdade, né? Débora, porque, assim, é uma coisa que eu não sei como pode, nesse período, porque está todo mundo consumindo arte, né? Não são os engenheiros, dentistas e os advogados que estão fazendo e que têm suas funções importantes, mas valorizem quem está fazendo, né? Quem faz filme, quem faz música, quem faz livro. Então, como é que você pode ter, assim, uma atitude, né, contra? Mas, ao mesmo tempo, e essa questão das leis, né? Porque teve algum desvio, meia dúzia, mas aí você vai prejudicar uma classe inteira de trabalhadores, que muitas vezes põe, inclusive, do bolso dos projetos, né? Não é Sim, uma coisa assim, você ganha horrores de dinheiro. Quantas vezes você está sempre naquele como viabilizar? sim. Então, Não, e talvez as pessoas, né, talvez dê para se dar conta que, assim, como você estava falando, agora que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que pensar, nossa, todos os técnicos, né, todo mundo que precisa, que está atrás, né, que está ajudando o produto acontecer, porque não é só quem está aparecendo ali, né? Você tem toda uma sim. cadeia de pessoas, né, e que ficaram aí, né? Porque a gente não pode, né? E eu acho que vai ser uma das últimas coisas. Eu não consigo imaginar as pessoas indo ao teatro, assim, por mais que estão falando que vai abrir, mas, né, você vai. E como a gente vai fazer também, a gente vai ter que fazer à distância, vai fazer com máscara, né? É complicado, né? Quer dizer, Acho que demora um tempo, né? Vai ser bem difícil. então, essa era a minha pergunta, assim, o que você acha que sei lá, que está vindo, né? O que tudo isso que está acontecendo está ajudando para trazer, e o que você acha que pode vir ainda, mas o que você acha que. Porque assim, eu sou do. Eu acho que tem um monte de coisa que é muito difícil. Claro que é difícil usar as plataformas, mas eu acho que a gente tem que usar delas. E uma das coisas que se viu também é que nem todo mundo tem acesso à internet e que né, tem que haver um jeito das pessoas poderem ter mais acesso, né? Então, como que os alunos vão estudar, né? Como que ainda no Brasil muita gente não tem acesso, né? E como fazer ter acesso. Então, o que você acha que com essa situação toda tá aflorando? Eu acho que
Bom, ontem eu assisti o Dilema das Redes, então tá complicado de pensar nas plataformas, sabe? Então eu não Que vi fala, ainda, já me tá, então eu não vou aconselharam para falar, ver com a mas minha então, filha adolescente. aí começa a me dar uma vontade de deixar o celular bem mais parado, assim, no canto. Então, neste momento, que é uma loucura, assim, que eu confesso, eu tô um pouco cansada dessa coisa da tela, né? Eu sou sempre uma pessoa que eu preciso fazer outras coisas, então eu fico plantando as minhas plantinhas aqui, eu fico pintando parede, eu fico fazendo alguma coisa que é para não ficar todo o tempo, como você falou, né? A aula é na tela, a academia é na tela, né? Tudo é dentro de casa na tela. Ao mesmo tempo, não tem muito outra saída nesse momento que não seja a gente criar, sim, um produto, e tô vendo aí que tá tendo outras ideias, tem um negócio lá do amor de quarentena que as pessoas, inclusive, interferem, escolhem o ator, estava vendo alguma coisa na TV e tal, e as pessoas estão criando formas e formas de poder trabalhar com esse novo formato, porque ele vai ficar um tempo, né? Então, é meio... É estranho, porque eu quero assistir mais coisas, mas eu tenho uma hora que eu desligo tudo e não assisto mais coisas. Eu assisti alguns, tem vários espetáculos, trabalhos de colegas, e às vezes eu vou lá e assisto, mas não é uma coisa assim que me dá muita vontade de assistir um monte de coisa, como, né, eu assistia teatro antes. Sim. Então, porque é tudo ali, né? Sim, então, um dos nossos bailarinos está falando, o Rafael, que você conhece também bem, está falando que é muito forte. Sim. Então, é muito forte essa coisa da tela, né? E aí o Rafael, ele está aqui com a gente, vou contar um pouquinho. O Rafa é um dos bailarinos da Companhia Dança Sem Fronteiras, ele tem síndrome dos ossos de vidro, osteogênese imperfeita, já quebrou mais de 100 vezes, e está nesse mundo atuando e como bailarino profissional há alguns anos, mas não tantos como a gente. E aí ele estava no auge assim, do trabalho, viajando, saindo, fazendo espetáculos, trabalhando em mais de uma companhia e pandemia. E aí tem que ficar preso, né? Tem que ficar preso, tem que ficar dentro de casa. E assim como o Rafael, muitas pessoas. E que é muito difícil. É muito difícil quando você ainda é jovem e você está começando a vida. Imagina quando a gente estava começando, cheia de gás, né? E aquilo... E vê, e faz, e tem festa, tem tudo, né? E de repente você está preso. Então é muito forte. E aí eu acho que, claro, tem que às vezes dar um pouco de intervalo, como você está dizendo, mas também tem que achar coisas, tem que fazer, né? Que é a coisa que foi com o Rafa. Ele está criando lindamente, fazendo solos, fazendo fotos, fazendo sessões de muitas coisas que antes ele não fazia, mas fazendo. E essa questão de sair da cama, de fazer, né? Com certeza. Dia, a gente recebeu uma mensagem de alguém que mora muito afastada, uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, e ela falou que ela se arruma, se veste, se maqueia para dançar. E aí ela nos encontra e dança. E que então está sendo assim, um momento que ela se sente fora da casa. Então, também é isso, né? Como a gente criar, através que seja, né? Da gente se encontrar aqui nessas mídias, mas de uma forma que seja real, né? E que a gente possa trocar de alguma forma. Que eu acho que... Por isso que eu não paro com as lives. Assim, muitas vezes eu penso, chega de live, não vou mais fazer. Mas daí eu penso, não, mas é um momento gostoso de trocar, de ter ideias, de outras pessoas saberem do trabalho e da gente saber de outros trabalhos, né? E outras pessoas se informarem de diferentes formas que dá para fazer, né? Então, como a gente consegue usar desse momento de alguma forma positiva, porque que é difícil e que é um horror, que é muito melhor tocar, sem dúvida, né? Muito bom essa sua fala, porque me dá aquele estímulo, né? Que nem, assim, de repente tá, por exemplo, esse exercício que eu fiz, que você viu lá, esse experimento poético, vídeo poético, dá para fazer outros, né? E eu tenho umas ideias para fazer, e às vezes você fica, parece que você tá carregando o mundo, não, vamos lá, vamos fazer. O próprio curta que eu... Né? Porque as parcerias são fundamentais. O próprio curta que eu estou escrevendo, eu fui pensando ele todo para fazer aqui em casa. Porque eu pensei, olha, se isso durar sei lá quanto tempo, tudo bem, vem uma pessoa fazer a câmera, uma pessoa fazer o som direto, e a gente dá para fazer aqui em casa. Ele foi pensado todo assim.
Se a gente ganha o edital, ganha uma grana e tal, daí a gente faz de outro jeito, entendeu? Mas é possível, e ele foi pensado assim. Só que ainda pensar o cinema fica mais fácil, eu estou pensando com a câmera aqui. Agora, esse Sim. formato aqui é a pesquisa mais complicada para você não cair só naquilo, mas é super desafiante também. E a gente acaba tendo muitas buscas de referências, isso está sendo interessante, né? Tipo, lá, nosso tema tem a ver com masculinidade tóxica, e aí uma das atrizes, a Cibele, está pesquisando 1000 coisas, e ela vem com um monte de referências, e aí a gente, nossa, fica vendo muitas possibilidades também de experimentação. Sim. Aí eu acho que tem que fazer isso, mergulhar. Se depois, né, o resultado, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, tem gente que tem paciência para ver, outros não. Como esse espaço que você falou ser fundamental para conversar, as lives do Miss, é muito legal. Sim, então. Agora, sábado passado, foi um bate-papo, e eram só mulheres, realizadoras, artistas, e um monte de gente acompanhando pelo YouTube, a gente teve uma troca super legal, voou as 2 horas, sim, e pessoas que talvez não estivessem lá, né, em outro momento, e a gente está tendo alguns alcances, tem que pensar nos aspectos positivos também, né? Alcance de pessoas de fora. Dos alcances, que é fundamental, né? Porque a gente sempre pensa isso, né, no nosso trabalho, como chegar em outros públicos, como alcançar. E alguém está falando aqui sobre isso, esses meios são necessários nos dias de hoje, né? E realmente, quer dizer, são meios necessários, e o que eu acho é que a gente precisa usar eles de uma forma também positiva, né? Porque essa questão da informação também, né? Das pessoas terem mais informação de onde poder chegar às coisas, porque algumas pessoas falaram isso também. Eu nunca achei que eu poderia fazer dança. Eu nunca achei que dança... Achei que dança era só para alguns. E hoje, o que se tem de dança na internet, né? Então, voltando ao Museu da Dança, quinta-feira, dança em casa. Já receberam mais de 2.500 vídeos. E aí você tem senhorinha dançando, você tem de tudo, as coisas mais incríveis do mundo. E é isso. Assim, é um país que dança, que tem arte. Vamos celebrar as coisas que a gente faz e não só achar que ela não dá, que ela é só para alguns, ou que eu não posso ter acesso. E uma coisa que eu ouvi outro dia alguém falando foi que se as pessoas começarem a fazer, talvez elas também se deem acesso e deem permissão de ver. Porque as pessoas às vezes não vão ver porque elas acham que não é para elas. E por que não é para elas? Por que um teatro não é para alguns? Um teatro é para todos, né? Por isso que o Dança Sem Fronteiras a gente adora fazer assim, no metrô, na rua. Porque as pessoas, por acaso, se veem com um espetáculo. Aí falam, nossa, eu nunca tinha pensado em ver um espetáculo assim. Agora a próxima vez vou ir ver. Porque é isso, né? Das pessoas descobrirem, né? E da gente usar esses meios, né? Acho que é muito legal. E do Miss, vocês têm tido uns filmes também muito legais, e depois a discussão, né? Que também as pessoas talvez não assistissem antes, né? E não teria essa relação. Por exemplo, no sábado passado, que foi o Histórias que Só Existem Quando Lembradas, aí a diretora que está num lugar, a Julia Murat, participou, e aí tinha uma professora pesquisadora incrível, ela deu uma aula sobre a relação de documentário com ficção, né, de quando veio a Mariana Setúbal, aí tinha Cineclube. Então era uma mesa grande que, não sei, antes a gente não tinha esse espaço ali. Claro que agora a gente vai batalhar para que ele se mantenha e voltem às oficinas quando puderem, né? Tem as duas coisas. Mas manter esse espaço de encontro e de conversa, ter esse lugar é fundamental, porque senão a gente vai estar cada um se fechando e só consumindo. Então essa questão da live, de ter o espaço da troca, da conversa assim, mais espontânea, e que e alguém está ali comentando e a gente já fala isso. Porque não é só a gente consumir a arte fazendo, né? Esse espaço da live tem essa troca que a gente precisa continuar trocando, pensando, né? E muito legal, assim, isso que você falou, né? De que é algo que veio para ficar. Né? Assim, não vai embora, então a gente vai somar, e também não é algo que veio para substituir, as coisas se somam, né? Que nem as pessoas achavam, quando veio o CD, vai morrer tal coisa. Não, as coisas não vai tirar o lugar do teatro e também não vai tirar o lugar do cinema, mas vai ter algo a mais, né? Eu acho que a gente agora vai ter
a possibilidade de ver também através da internet espetáculos, da gente poder fazer oficinas também. Porque a gente tem visto isso, né? Assim, as oficinas do Dança Sem Fronteiras, a gente está com o Fomento à Dança, com o 20º Fomento à Dança, somos muito agradecidos por isso, os editais, como seria a pesquisa sem os editais, e nesse momento de pandemia tá com o edital, é algo muito importante para a gente poder seguir o trabalho e expandir. Então a gente vê antes as nossas oficinas, sei lá, teriam 15 pessoas, 20, agora tem 40. Então, uma oficina tem 40 pessoas, 50 pessoas, e pessoas do Brasil inteiro. E, de alguma forma, essas pessoas vão replicar onde elas estão. Elas vão levar isso para onde elas estão. A última oficina que a gente deu tinha 40 pessoas, um pouco mais de 40. E tinha gente do Agreste, tinha gente do Recife, de Olinda, da Bahia, de lugares remotos que eu nem conheço, nem lembro agora para falar, mas muitos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Caxias. E tudo no mesmo lugar, ali conversando. Então, um cheio de casaco, o outro com ventilador. Então, isso já fazia parte do improviso, né? Porque alguém ali com o ventilador morrendo de calor, o outro cheio de casaco, só que tá um frio. Então, é interessante, né? Esse encontro, né? Essa nova... Agora, é como a gente vai ampliar isso, né? Ampliar como que isso vai ser acessível, porque também é difícil, né? Não é acessível a todos, nem a todos porque não tem internet, ou também nem a todos porque não vem, e é muito difícil ter descrição, né? Então, tem um longo caminho, mas é o que está vindo, né? O que está vindo de novo aí disso tudo, e como a gente aprende com essa experiência, eu acho, né? Sim, completamente. É um aprendizado constante, né? E de, assim como esse momento me faz também voltar a estudar mais, é um outro tipo de pesquisa daquela de estar lá num set, né, trabalhando com um elenco, trabalhando, então essa pesquisa, por exemplo, com relação às ferramentas, mas eu não vi aqui, fortalece a esperança, Está dizendo, ajuda. esse entusiasmo pelo novo fortalece a esperança, ajuda a atravessar este deserto. Sim, Então tem algumas coisas que eu me sinto bem limitada, né? Por exemplo, essa questão da tecnologia. Eu queria, eu quero fazer um curso de edição e entender dessa coisa toda, né? Porque você também vai vendo a necessidade, mas se a gente puder logo conseguir ter mais cooperações, ainda que não seja aí no teatro, mas a gente conseguir, né? Então a gente está pensando isso, um está fazendo lá, mas será que quem mora sozinho é mais difícil, né? Sim. Se tivesse aqui uma pessoa que você mora junto, já tem esse que você falou lá do ator, né? Que ele fazia a câmera para a esposa e tudo mais, né? Mas tem, claro, um desafio aí para a gente descobrir como evoluir e trazer, né, alguma coisa que vai também aperfeiçoar algum tipo de linguagem, esses experimentos, né? Sim, e assim, as coisas, a gente está num momento de que outro dia eu saí e a minha filha, eu moro eu e minha filha, né? Uma filha adolescente e e a gata, que a gata também mais atrapalha às vezes que ajuda. Mas a gente saiu para comprar algo e ela falou, mãe, eu acho que a gente não assistiu as notícias porque eu acho que a pandemia acabou e esqueceram de nos avisar. Então, esse momento também difícil que a gente está vivendo, porque alguns estão em isolamento, outros não, né? E eu acho que é uma coisa que aos poucos a gente vai ter que ter cuidado, porque a gente ainda tem que ter muito cuidado. Então, a gente começa a fazer algumas coisas, mas com muito cuidado, né? Então, acho que a gente ainda vai ter mais um tempo aí de se encontrar pelas redes. E por isso, super obrigado de ter te encontrado aqui. Já estamos no... Viu? Passa super rápido. Dá para ficar conversando. Nossa! Já estamos terminando. Né? Então, já vou te agradecendo. E é isso, assim, as parcerias, a gente se acompanhar, a gente vê o trabalho um dos outros, né? E ajudar nesse momento.
Porque eu, por exemplo, também tenho uma amiga escritora, né? E aí, como é que os escritores estão se virando? E daí ela posta alguma coisa e a gente comenta, daí vem esse negócio de indicar, indicar os livros, né? Indicar os trabalhos dos outros. É uma rede que a gente vai fazendo também para se fortalecer, né? E como é que a gente vai fazendo essas trocas, é super importante, dá um estímulo mesmo. Então, super obrigado para você ter vindo aqui. Obrigada a todos que nos você. ouviram, conheçam o trabalho do Dança Sem Fronteiras, tem um canal no YouTube, se inscrevam e vamos dançar, vamos fazer parceria, vamos dançar. Quero conhecer o seu grupo, quero ir lá fazer um improviso e dançar com vocês. E vamos aí, viva as parcerias, eu acho que é o que a gente precisa nesse momento. E a gente está começando a fazer um filme também, que aí depois eu vou te contar mais, na outra live a gente conversa. Então, tá bom. Muito obrigada pelo convite, adorei conversar com você, saudade, e com o pessoal todo aí, obrigada por estar juntos. Isso, e acompanhe a gente aí. Muito obrigada, abraço para todos. Tchau, Van.